Bom, boa tarde a todos. Em nome da ABAV Paraná, nosso presidente Antônio Azevedo e dos demais vice-presidentes, agradecemos a participação e a disponibilidade do Emerson Benetton, especialista em tecnologia e segurança, da BCTEC, e da doutora Adriana, do Corpo Jurídico da ABAV. Essa nossa live de hoje, ela terá uma duração de cerca de 50 minutos a 1 hora, tá? E as perguntas poderão ser feitas via chat do YouTube, e no final dessa live serão respondidas, tá? Agora eu passo a palavra para o Emerson, para iniciar a nossa live. Obrigado a participação, Emerson. Ok, obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou compartilhar a tela, só um segundo que eu vou compartilhar para a gente poder iniciar. Vocês podem confirmar? Tá visível a tela? Sim. Perfeito, então vamos lá. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando da LGPD, que é uma lei que a gente está tendo algumas inseguranças, né, principalmente por conta da aprovação dessa lei, de qual parte dela vai ficar valendo a partir de agora, em agosto, né, está valendo agora, né, e qual parte ficará para o ano que vem. Então, a gente vai tentar elucidar algumas questões aí relacionadas a essa lei. Bom, a minha agenda é falar um pouquinho de segurança, e eu sempre começo com segurança, porque, na minha ótica, a gente vai ter muita influência da área de segurança da informação para atender a LGPD. Um dos grandes problemas pode ser vazamento de dados, então, a partir do momento em que a empresa ela tem um processo robusto de segurança da informação, ela acaba tendo aí uma grande vantagem em atendimento à lei, né? Eu vou falar rapidamente da origem da lei, né, realmente só para a gente poder se situar, criar um pano de fundo, da onde surgiu essa lei, por que agora a gente está tendo que cumprir essa lei. Coisas importantes, quais são os motivos, né, por que precisamos atender a lei. Falar um pouquinho de dado pessoal, o que nós entendemos como dado pessoal, uma parte que todos querem saber, quais são as sanções, né, em caso de descumprimento dessa lei. E, por final, eu vou fechar com o que é possível fazer, segundo a nossa ótica, para que possa atender à lei. Eu vou tentar responder aqui o que foi colocado lá no convite, né? Então, com todas essas... Eu vou tentar falar um pouco da responsabilidade da empresa, né? O tempo, quer dizer, a parte de vigor da lei, né? Já está valendo ou não está valendo, prazo de adequação e consequências. Mais ou menos a ideia é responder todas essas questões que foram elencadas ali no convite para essa live, tá? Bom, eu vou falar rapidamente que a segurança da informação é um assunto que está tomando cada vez mais proporção, né? As empresas estão cada vez mais conectadas, é um caminho sem volta, é impossível hoje você imaginar qualquer negócio que não exista um grande nível de conexão. Agora, com essa pandemia, eu acredito que muitas empresas que podem, no passado, ter sido resistentes a trabalhar, por exemplo, no sistema de home office, estão vendo que essa é uma realidade. Eu acredito, como muitas pessoas vêm falando, que nós não vamos mais voltar ao suposto normal, né? O suposto normal, na minha opinião, ele não existe mais. A gente vai ter que se adequar a essa nova realidade, e eu acredito que é difícil falar que tem algo de bom em uma pandemia, mas eu acho que mudou a nossa visão com relação a vários negócios, né? Bom, aumentando o nosso nível de conexão, quer dizer, a necessidade das empresas se conectar, é claro que a preocupação com a segurança das informações, ela também começa a tomar uma proporção maior. Então, as empresas agora podem trabalhar remotamente, claro, né? Não é problema nenhum nisso, mas
quando a gente fala de trabalhar remotamente, qual o nível de exposição de negócio que a gente tem? Bom, quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando de manter prioritariamente 3 atributos da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Então, rapidamente, a confidencialidade é a gente ter clareza de que só vai ter acesso à informação as pessoas que efetivamente têm direito de acesso. A integridade, é lógico que é importante que a informação, ao ser utilizada, ela esteja íntegra, para que eu possa utilizar de maneira adequada. E a disponibilidade é o que mais se corre hoje em dia atrás, é que a informação esteja disponível no momento em que eu preciso, né? É como se nós tivéssemos esse tipo de situação, como sendo aqui, vamos pegar aqui a canetinha, que eu gosto de escrever quando eu falo, né? Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui a minha operação, né? A operação da empresa que precisa efetivamente da informação para trabalhar. A integridade é fator preponderante, eu preciso que estar íntegra. Agora, eu tenho que fazer um grande equilíbrio entre confidencialidade e disponibilidade. Por quê? A partir do momento em que eu deixo a minha informação muito confidencial, ela fica menos disponível para o negócio, né? Inclusive, alguns profissionais de tecnologia acabam tendo dificuldades na empresa, porque, por conhecer as vulnerabilidades, acabam ficando muito preocupados e acabam travando demais a operação, fazendo com que a gente tenha menos disponibilidade, o que pode criar um grande problema na operação. O desafio hoje com um profissional de tecnologia, com um profissional de segurança da informação, é obter esse equilíbrio, né? Como que eu consigo manter um equilíbrio entre a confidencialidade e a disponibilidade? Quer dizer, ela tem que estar disponível o suficiente para que eu trabalhe, mas não pode estar tão disponível assim que ela fique até pessoas não desejadas tenham acesso. Então, esse é o grande desafio. Claro, qualquer um desses atributos que eu venha a perder é como se eu tivesse aí a perda efetiva da informação e, consequentemente, eu vou ter a minha operação prejudicada, ou por vazamento, ou porque eu perdi a informação, não consegui operar, e por aí vai. Muito bem. Outra coisa muito importante na área de segurança é a gente entender um pouquinho o que é informação. Muitas empresas, né, até por uma questão aí histórica, né, por conta aí de ataques hacker, acabam prendendo a informação muito na questão tecnológica, muito na informação digital. Então, uma empresa precisa ter claro, né, que a informação ela pode vazar por meio de qualquer mídia. Eu posso pegar uma lista de funcionário, uma lista de informações da empresa, imprimir, pôr debaixo do braço e sair da empresa. Eu posso ter um funcionário mal treinado que pode fazer comentários indesejados, por exemplo, no ambiente externo da empresa. Existem, inclusive, situações muito emblemáticas, né, de altos executivos que acabaram fazendo comentários da sua operação em lugares públicos, acabaram sendo ouvidos por outras pessoas, e isso acabou trazendo prejuízo. Então, a coisa é muito mais ampla do que simplesmente um ataque hacker. Quer dizer, lógico que o ataque hacker ele pode amplificar o vazamento, né, porque você pode pegar grandes massas de dados, mas no Brasil, inclusive, né, não é muito difundido, mas, por exemplo, espionagem industrial acontece de monte no Brasil, né, principalmente, e a espionagem industrial eu posso simplesmente ficar numa empresa por um tempo, né, pegar o segredo industrial e levar para o concorrente, isso na minha cabeça apenas. Então, é importante esse conhecimento mais abrangente, né? Quando a gente fala da segurança da informação, a informação pode estar em várias mídias e não apenas lá no servidor da empresa, né? Outra coisa importante para a gente poder falar aqui, né? É logicamente que a gente, quando fala de ativo, né, informação ativa da empresa, a gente pode separar isso em 2 grandes grupos, né? Aquilo que é tangível, que a gente consegue mensurar, que é o imóvel, veículos, software, pessoas, né? E aquilo que é intangível, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso passar por um problema de segurança e a marca da empresa pode ser afetada de maneira forte e a gente muitas vezes não consegue quantificar isso, né? Então, imagem, as competências e habilidades, segredos de fabricação são coisas que a gente muitas vezes não vai conseguir medir o quanto que a gente pode perder, tá?
Bom, quais são as ameaças, né, que a gente precisa se proteger? Outra coisa importante é identificar, é comum as pessoas, quando falam de segurança, né, elas ficarem muito presas à, à ameaça humana, né, e a ameaça humana intencional. Então, a grande massa de preocupação das pessoas está aqui, que é alguém que vai invadir, ou é o ransomware, né, que hoje é um problema gravíssimo, né, que fica se difundindo na rede, mas eu posso afirmar para vocês que um dos problemas maiores que nós temos aqui no Brasil é essa aqui, ó, é a ameaça humana acidental, é a falta de treinamento. Posso afirmar, sem correr o risco de falar coisa errada, que treinamento em equipe vai proporcionar muito mais segurança à empresa do que investimentos altíssimos em tecnologia. Não estou afirmando que não é necessário tecnologia. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em, por exemplo, conceituar a tecnologia como sendo a última instância possível de prevenção. Não é bem verdade, né? Não tem comprimido para emagrecer. Você não pode comprar um equipamento, colocar lá e achar que só porque você fez isso, você está totalmente seguro se o teu funcionário não tiver muito bem treinado, né, não tiver com sensibilidade de quais são as vulnerabilidades da empresa. E quando a gente entrar agora, vamos entrar em sequência na LGPD, vocês vão notar o quanto é importante fazer a disseminação do conhecimento dentro de uma empresa para que você possa, com investimentos menores, atingir o objetivo maior, que é efetivamente ter segurança dentro da sua empresa. Então, não adianta comprar equipamento e achar que só por ter comprado equipamento você está livre de qualquer problema. A parte ambiental, né, também, lógico, nós não temos terremoto, felizmente, uma vibração, enchente, fogo, quer dizer, eu sou de São Paulo, enchente em São Paulo é água, que a água não acontece toda hora, então aqui toda hora tem equipamento, né, tendo problema, então, na realidade, a parte ambiental também pode influenciar bastante. Muito bem, aqui só para a gente trazer algumas informações, quer dizer, nós temos incidentes aí, vários incidentes, né? Eu trouxe só algumas notícias aqui para a gente poder criar esse pano de fundo, né? E alguns dados bastante relevantes, né? Onde, por exemplo, aqui, né, uma pesquisa, 58% dos roubos de dados das empresas foram causados por falha humana, né, que vem corroborar o que eu acabei de falar. 46% dos incidentes de segurança de TI são causados pelos próprios funcionários, então aquela mística, né, de que eu vou ser atacado por alguém de fora, talvez não seja tão por aí. Não que eu não tenha que me preocupar, mas talvez eu tenha que olhar um pouco para dentro, né? 84% dos incidentes se relacionam com questões de erro humano, né? Falha de comunicação ou questões ambientais. Então, eu faço um paralelo, né, com a empresa de segurança, é mais ou menos como fazer um exame, né? Você não vai no médico, ele olha para você e dá qualquer remédio, receitar, né, vai ter lá a conduta adequada. Aqui não é muito diferente, né? Eu não posso pegar soluções prontas no mercado e achar que tudo que tem no mercado vai servir para a minha empresa. Então, a gente defende muito a importância de você analisar a sua empresa efetivamente, entender as vulnerabilidades e, logicamente, em seguida, realizar as mudanças necessárias, né? Muito bem. Bom, aqui eu gosto muito de usar essa estatística, né? Isso aqui é um estudo que foi feito, eu falo sempre que eu comento de segurança, né? Que reforça mais ainda a necessidade que nós temos de olhar para o fator humano, né? Esse estudo ele traz aí mais ou menos como que é a distribuição dos seres humanos aí numa empresa. Então, na realidade, você tem aproximadamente 20% dos seus colaboradores que aderem às demandas específicas da empresa, você tem aí 11% que a gente chama, que depois aqui não adere, mas é aquele cara que eu costumo chamar que tem flexibilidade moral, né? Então, aquele cara que, se tiver preso, ele arranca, se tiver solto, ele carrega, e você tem 69% das pessoas que são flexíveis ou pessoas que acompanham o ambiente. Bom, aqui cabe o empresário pensar o seguinte: eu vou deixar a minha empresa sem qualquer tipo de controle ou norma de trabalho e vou ter 11% que vão ver que eu não cuido adequadamente da minha empresa, se somando a 69% de pessoas que vão conforme o ambiente, perfazendo aí 80% de pessoas que podem ser nocivas à minha operação, né? Até porque os 20%
né, não tem flexibilidade moral, não vão ofender a tua empresa. Ou eu vou organizar a minha empresa a trabalhar de acordo dentro das normas, e aí vou ter 69% entendendo que aqui a coisa é séria, mais 20%, vou ter 89% a favor da empresa, e 11% que são os ofensores. Aí o pessoal me pergunta, Emerson, mas eu trabalho com norma, e os 11%? Seleção natural, né? As pessoas que notam que é tudo organizado e que elas têm flexibilidade moral, não vão agir de maneira incorreta ali, porque vão ver que dá muito trabalho, e para dar muito trabalho, esse pessoal não quer, vai cair fora. Então, só por aqui, a gente já vê o quanto é importante ter a empresa bem organizada, para que a gente não tenha aí vetores, né, de problema na empresa, tá? Bom, colocado esse pano de fundo da segurança da informação, vamos entrar um pouquinho aqui na LGPD, rapidamente, só para a gente poder criar aí o histórico, né? A preocupação com dados pessoais, ela é antiga, desde os anos 60, né? Os americanos já faziam um processamento em larga escala, então já existia uma preocupação de tratar o dado pessoal de maneira responsável. Com a comunidade como europeia, começou a existir uma preocupação de criar algo que pudesse preservar os dados, mas em virtude da pluralidade jurídica dos países, isso acabou demorando um bom tempo, e só em 2016 é que a comunidade comum europeia ela criou, né, o General Data Protection Regulation, que é a LGPD deles, na realidade é o processo que eles usam lá, já está amplamente sendo utilizado. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a nossa, ela acabou sendo aí, eu não vou dizer uma cópia, mas ela tem aí mais ou menos 70% da GDPR, né? Ela foi sancionada em 18, ela tinha inicialmente aí um prazo de 18 meses para ser validada, e acabaram aí expandindo um pouco mais e ficou para agosto, né? Para ela efetivamente funcionar, né? Mas aqui cabe uma insegurança, né? Na realidade está um pouco complicado. Via de regra, era para valer agora em agosto, né? Mas, em virtude da pandemia, existia uma medida provisória que estava com o objetivo de postergar a validade dessa lei. Quando ela chegou no Senado Federal, acho que houve lá, eu não sei se houve um entendimento enviesado, alguma coisa assim, o pessoal misturou LGPD com fake news, devolveram ela. Então, qual que é o estado atual, né? Teórica, a gente pode depois confirmar aí no final com a doutora Adriana. Me parece que a parte dela é válida a partir de agosto, e as sanções foram para maio de 2021. Então, está mais ou menos assim. Maio de 2021 parece que está longe, mas posso garantir a todos vocês que está super perto, porque para você conseguir criar um processo organizado na empresa não é uma coisa de uma hora para outra, porque demanda mudança cultural, e mudança cultural, você pode despejar um caminhão de dinheiro e não vai mudar, as pessoas vão demorar um tempo para começar a agir de maneira diferente. Então, é necessário efetivamente um tempo para que as pessoas mudem. Bom, nós estamos preparados? Certamente não, né? Aqui algumas notícias de vazamentos, vários vazamentos que nós tivemos em 2018, né? Então, só para a gente entender, grandes bancos, né? O Banco Inter chegou a fazer até um acordo, né? Isso não tinha nem LGPD, e fazendo acordo com vazamento de dados, né? Netshoes, aí a gente teve um vazamento monstro há um tempo atrás, ela acabou negando durante um bom tempo, e depois ficou claro que efetivamente houve vazamento, e por aí vai, né? Aqui um caso emblemático, né, de crachás que foram descartados, né, sem qualquer segurança, e o dado de todos os funcionários está disponível, enfim. Nós temos aí um volume enorme de problemas que mostram que a gente não está preparado efetivamente para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Bom, quais são os motivos, né? Que motivos uma empresa pode ter para se preparar, né, para se preocupar com a lei? Bom, primeiro é importante ficar claro que toda empresa, independente do seu porte, em maior ou menor grau, trabalha com dados pessoais, nem que sejam os dados dos seus funcionários, mas ela trabalha com dado pessoal. Isso significa que a lei vai para todos, né? Toda empresa vai ter que se preocupar com dado pessoal, vai ter que se preocupar com a LGPD, porque ela tem, de alguma maneira, dado pessoal, tá? Todos os departamentos, em menor e maior grau, novamente, também vão trabalhar com dado pessoal, tá?
Aqui eu pus até uma sinalização que a gente pode até depois debater no finalzinho com a doutora Adriana, né? Ó, o tratamento de dados ele somente poderá ser realizado se estiver em conformidade com uma das bases legais, ou seja, a partir de agora, não é possível coletar dados, né, indiscriminadamente, sem que você tenha uma base legal para tratar esse dado. Acho que a grande maioria das pessoas acaba tendo dificuldade de entender, porque muitas vezes o dado é coletado, a gente muitas vezes não é informado efetivamente qual que é o objetivo, isso deve parar de acontecer. Tem que ter uma base legal, não pode simplesmente ficar pegando o dado à vontade, tá? Bom, a lei ela vai trazer para a gente alguns princípios norteadores, né, como finalidade, adequação, necessidade de coleta mínima, né, tem vezes que pegam tanta informação, você nem entende o motivo, e transparência. Nem sempre, quando pegam algum dado seu, estão sendo transparentes. Qual é o objetivo de pegar esse dado? Isso também tem que acabar, tá? Bom, outra coisa importante, e para quem trabalha com uma massa de dados muito grande, isso vai ser um problemão, né? Que são os direitos, né? Nós, como donos dos nossos dados, vamos ter vários direitos, como, por exemplo, confirmação da existência do dado. Então, a empresa que pega meu dado, ela vai ter que, de alguma maneira, a lei não fala se você vai usar um portal, se você vai usar um cara ligando para confirmar, não é isso. Mas o que ela deixa claro? Precisa existir uma forma de confirmar a existência do dado. Precisa dar direito a você de acesso ao dado. A gente fala muitas vezes eu falo para alguns clientes de portal, lógico, se eu tenho milhares de clientes, vai ficar humanamente impossível botar alguém ligando para pegar e dar o acesso, enfim, um portal faz mais sentido, mas a lei não deixa claro o mecanismo que vai ser utilizado, né? Você tem direito de corrigir dados incompletos ou inexatos, você tem direito de anonimização do seu dado, você tem direito de portar esse dado de um fornecedor para outro fornecedor, você tem direito de eliminar esse dado. Eu fico me perguntando, grandes corporações com vários sistemas, como é que ela vai garantir a eliminação desse dado em todos os seus sistemas? Isso não é uma coisa simples de ser feita, tá? E, lógico, a possibilidade de saber, de receber informação do que acontece se você não der o acesso ao dado, e revogação de conhecimento. Eu posso ter dado direito de autorizado alguém tratar meu dado, depois eu decidi, olha, eu agora não quero mais, você tem total direito de revogar esse consentimento. Então, é bastante interessante esses direitos que são dados ao dono do dado. Bom, outra coisa importante, no final vou pedir para a Adriana me ajudar, as empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas práticas, né? Na minha maneira de entender, isso que está na lei vai ser utilizado para dar dosimetria da sanção administrativa, ou seja, eu sou uma empresa, tive um problema de vazamento, e o que eu fiz? Nada, eu não tive criptografia, eu não tenho sistemas de segurança, o que vai ficar claro? Eu não sou uma empresa que cuida para que os dados sejam devidamente preservados. É bem provável que, se eu passar por um problema, a minha sanção vai ser muito maior. Agora, se eu sou uma empresa que estou trabalhando de acordo com as normas técnicas, eu tenho um bom nível de controle, governança, é claro, né, que problemas podem existir, mas a empresa não foi omissa. Eu estou entendendo que a punição pode ser abrandada por questão disso, inclusive isso está na lei, né? Ter que trabalhar com medidas de segurança, governança e boas práticas. E aqui eu faço um adendo, né? Eu acho muito interessante, né? Não sou advogado, né? A Adriana está aí para nos ajudar, mas é interessante que lei é muito interpretativa. Então, quem é que vai garantir que eu estou ou não trabalhando com boas práticas, né? Vai ser a NPD, vai ser o advogado da minha empresa, vou ser eu. É lógico, eu, como sou da área de tecnologia, na área de segurança, eu estou preocupado em trabalhar com normas, por quê? Se eu uso uma norma internacional de privacidade de dados na minha empresa, eu consigo criar uma defesa muito mais robusta caso eu passe por um vazamento. Quer dizer, fica claro que eu não fui omisso no tratamento do dado da minha empresa, né? Bom, a lei também cria, né, eu até pus aqui DPO, né, que é Data Protection Officer, né, essa sigla o mercado criou, né, a lei não fala de DPO, a lei fala que toda empresa, ela precisa ter o que eles chamam de encarregado de dados, é uma pessoa responsável para fazer cumprir a lei dentro da empresa e ser o ponto de contato para uma possível diligência da NPD.
Eu falo um pouco do DPO porque no mercado brasileiro se criou um mercado muito grande de treinamentos, né? Para vocês terem uma ideia, a GDPR, né, que já está na Europa funcionando desde 2016, os países que têm mais capacidade de atendimento dela são Áustria e Alemanha. Outros países estão tendo grandes dificuldades para atender a totalidade da lei. O Brasil tem 7 vezes mais DPOs do que a Alemanha. Já tem 7 vezes mais profissionais. Eu não estou dizendo que a certificação não é importante. Eu acredito que um encarregado de dados é uma pessoa multidisciplinar, é uma pessoa que vai ter que ter conhecimento de tecnologia, vai ter que ter conhecimento de negócio e conhecimento da parte legal. Não é fácil colocar tudo isso na cabeça de uma pessoa só. Então, eu acho que não é tão fácil criar o DPO. Então, eu não sou contra certificação, mas eu sou a favor da pessoa que performa na empresa. Muitas vezes o cara não é certificado, mas é um excelente profissional porque ele tem uma cabeça multidisciplinar. Então, fica aqui um adendo a isso. Isso é uma opinião pessoal, tá? Bom, a lei também cria a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Teoricamente, quem vai fazer cumprir a lei é quem vai fiscalizar as empresas, né? Quando tiver uma denúncia ou quando tiver um vazamento, é quem vai efetivamente na empresa e vai confirmar se a empresa está ou não trabalhando adequadamente ou saber o que aconteceu, tá? E, logicamente, o que assusta todo mundo, né? Eu só pus aqui, mas depois lá na frente eu tenho todas as medidas disciplinares, a multa que assusta todo mundo, num vazamento ou num incidente, a empresa pode ser multada até 2% do faturamento do exercício anterior do conglomerado no Brasil, limitado a 50 milhões de reais por incidente. Então, se você teve um incidente e você foi omisso, você pode pegar a pena máxima e se tivesse um incidente novamente no mês seguinte, pode novamente. O que eu estou falando está na lei, na realidade não existe jurisprudência ainda para afirmar vai ser desse jeito ou vai ser daquele outro jeito. A gente ainda não teve nenhuma ocorrência. Muito bem. Definição de dado pessoal, né? Então, dado pessoal é tudo que possa identificar uma pessoa, então, a profissão, dado de nascimento, o dado do GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade. Às vezes a gente não pensa, eu visito muita empresa, chego na empresa, o cara colhe minha biometria, pega meus dados. Aquilo é um dado pessoal, me identifica de maneira muito clara, né? Dado sensível, a lei trata também o dado sensível, então, quem trabalha, por exemplo, com questões que dizem respeito à origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação a sindicatos, saúde, vida sexual, dado genético, isso também é considerado dado sensível. Lógico que em todo o mercado, o que a gente acaba entendendo? Provavelmente, quem trabalha com educação de jovens, pode ter mais problema, principalmente porque o dado do menor é um dado sensível. Quem trabalha na área de saúde, as informações de saúde também são consideradas informações sensíveis, né? Bom, o que não é dado pessoal? É aquilo que a gente considera anonimizado, que pode ser por um processo tecnológico de anonimização, ou o dado que não identifica uma pessoa natural. Bom, quais são as bases legais? Lá no início eu falei que não é que a empresa não possa trabalhar o dado, ela precisa ter uma base legal para que ela seja a controladora do dado. Então, aí surge um novo nome, né? Quem obtém o dado para trabalhar é chamado de controlador. Então, se eu pego o dado de alguém para trabalhar, tenho que ter base legal para trabalhar esse dado. Se eu pego esse dado, passo para uma outra pessoa trabalhar, uma outra empresa, essa empresa é um operador. Então, existe aí eu sou responsável e o operador, ele é responsável pelo tratamento desse dado. Bom, as bases legais são 10, eu selecionei, né, em virtude aqui do nosso foco, do nosso público-alvo, aquilo que eu achei que são bases legais mais pertinentes. Primeira base legal é o consentimento pelo titular. Então, a partir do instante em que eu vou colher um dado pessoal, eu preciso, de alguma maneira, obter o consentimento. Talvez aí vocês devem ter notado que alguns sites, né, eu mesmo, ontem entrei no Facebook, ele já começou a me perguntar um monte de coisa, porque as grandes empresas já estão se adequando, já estão obtendo a primeira base legal para trabalhar meu dado, que é o consentimento. Outra base legal que eu acho que faz sentido, né, para as agências, é o cumprimento de uma obrigação legal regulatória. Então, você como controlador precisa cumprir, né,
alguma obrigação legal, e por conta disso, você está de posse daquele dado pessoal, pode ser considerado uma base legal, tá? Para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte ou titular. Eu vejo da seguinte maneira, depois a Adriana pode confirmar para a gente também. A partir do instante que eu estabeleço um contrato de fornecimento com alguém, não tem como firmar um contrato sem que essa pessoa me passe as informações pessoais. Eu entendo que isso seria uma base legal pelo estabelecimento de um contrato de prestação de serviço, tá? E muitas vezes me perguntam, né, como é que os bancos vão trabalhar a 10ª base legal, que é a proteção ao crédito. Também é considerado uma base legal, tá? Bom, aqui só para a gente confirmar, né, a Autoridade Nacional foi criada, a gente ainda não tem certeza das pessoas que vão participar. Eu sei que são 21 diretores, eu sei que ela foi criada sem orçamento, né? E aí me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Porque uma entidade criada, ligada direta à presidência da República, sem orçamento, eu me pergunto, ela vai ser educativa ou punitiva? Ela vai estar preocupada inicialmente em educar as empresas para trabalharem adequadamente com a LGPD, ou ela vai punir as empresas que, porventura, não estejam aderentes? Fica aí a pergunta, nós não temos aí a resposta para isso, só quando ela começar a operar efetivamente, né? Eu li um artigo aí alguns meses atrás que existia uma expectativa de angariar até 20 bilhões de reais nos primeiros 12 meses de validade da LGPD. Então, se isso for, é lógico que foi um artigo, isso não é uma verdade absoluta, mas se nós formos por esse caminho, já dá para entender que ela pode ser muito mais punitiva do que educativa. Com as sanções, né, administrativas, o que pode acontecer? Né? Qual a minha responsabilização como empresa? O que pode acontecer? Bom, sanções administrativas, elas podem ir desde uma advertência, então, eu posso ser advertido com indicação de um prazo para adoção de medidas corretivas, eu posso ser multado, como eu já disse, até 2% do meu faturamento, limitado a 50 milhões, né? É o que chama mais atenção. Mas tem outras punições aqui complicadas, como multa diária, eu posso ser multado diariamente até o limite de 50 milhões, até que eu corrija o erro. Publicização da infração. Muita gente se assusta com 50 milhões, mas eu tenho certeza que grandes corporações vão perder muito mais com a publicização da infração do que efetivamente com 50 milhões. Vão perder muito mais clientes por ter que publicar, né, dar publicidade de que passou por um problema, do que pagar os 50 milhões. Bloqueio dos dados pessoais, quer dizer, se eu sou uma empresa de recuperação de crédito, né, o dado pessoal é minha matéria-prima de trabalho. Se eu tiver o meu banco de dados bloqueado, como é que eu vou operar? Pode ser com um valor maior ainda. Eliminação do dado, quer dizer, ser obrigado a apagar o banco. Então, enfim, as punições estão aí, e eu acredito que, logicamente, né, se eu tiver um controle adequado na minha empresa, eu vou poder ter uma punição maior ou menor. Vai depender muito aí de quem está fiscalizando. Bom, isso posto, o que fazer? O que nós indicamos, tá? Primeiro, que para vocês identificarem como o dado pessoal transita na empresa, é importante analisar o negócio. Então, eu preciso entender os 3 aspectos que estão dentro de um negócio. Quais são os processos que eu uso, a cultura, quando eu falo pessoas, é cultura, capacitação, conscientização dos meus colaboradores e ferramentas. Então, é o tripé da segurança para entender como que esse dado transita na minha empresa e como que eu tenho que fazer para melhorar a minha parte de políticas e processos, se eu tenho ou não que adquirir equipamento, ou mudar ou não a cultura. Não dá para sair fazendo as coisas sem primeiro entender o nosso negócio. Cada empresa, dependendo da sua razão de trabalho e da sua cultura, ela vai ter um remédio diferente. Não existe remédio que resolva o problema de todo mundo de um jeito só, né? Como não existe as bases, né? As bases maiores a gente pode ter, mas cada negócio tem sua especificidade e precisa ser visualizada para que você faça todas as recomendações de maneira adequada, tá? Bom, a gente sabe que no Brasil é bastante difícil trabalhar de forma preventiva. Primeiro, é por uma questão cultural, né? O brasileiro ele tem uma certa dificuldade de
de pensar, né, sobre o que é cultura. Bom, são os comportamentos que nós toleramos ou incentivamos, né? Eu dou esse exemplo que é regional, né, muito regional. Aqui em São Paulo, a gente sabe que o metrô é muito mais limpo do que o trem, e a gente sabe que culturalmente até a pessoa que não é muito limpa, ela tem vergonha de jogar papel no chão no metrô por conta do ambiente. O ambiente ele não tolera esse tipo de postura. Uma outra coisa que nós vemos que pode fazer parte da nossa dificuldade de sermos preventivos é a falta de conhecimento ou de processo. A grande questão é que nem sempre nós sabemos aonde estamos vulneráveis, né? Esse é um grande problema. Cada um de nós tem o foco no seu negócio. E muitas vezes lança a mão de ferramentas, né, de apoio que nós não temos conhecimento profundo, que podem ter vulnerabilidades embutidas que nós não conhecemos. Então, a falta desse conhecimento é que acaba fazendo com que a gente seja reativo, né? Eu não vou me prevenir de algo que eu não sei que existe, quer dizer, então, eu não sei onde estou vulnerável, acaba a vulnerabilidade se materializando, né, o risco se materializando, isso pode ser um grande problema. Bom, como é que qual seria o remédio, né, na nossa opinião, que é na nossa humilde opinião? Eu já falei lá atrás que a gente gosta muito de trabalhar com normas por motivos muito claros. Primeiro, eu sou da área de tecnologia, se eu vou trabalhar numa empresa e eu vou fazer com que ela tenha segurança, eu acabo tendo uma tendência de ir para as questões tecnológicas, mas eu já disse lá atrás que segurança é muito mais do que isso. A norma, ela é feita por pessoas de várias profissões, vários conhecimentos, isso faz com que a gente não esqueça áreas importantes e que muitas vezes a gente não olha. Por isso, eu acho que a norma é muito importante. Outra coisa é também dar uma robustez numa possível defesa futura. Então, por exemplo, se uma empresa vir a ter um problema de vazamento de dados e tiver que montar uma defesa, é muito difícil você ir contra quem trabalha com normas internacionais, né? Então, se eu estou adequado a normas internacionais, como que eu posso ser acusado de omissão no tratamento do dado? É meio incoerente, né? Eu estou trabalhando com o que tem de melhor no mundo. Então, a família 27.000, logicamente eu não vou discorrer todas as normas aqui, é um grupo de normas da BNT, são normas internacionais que tratam desde segurança da informação e privacidade de dados, é só as duas que eu vou falar, mas tem a parte de gestão de riscos, tem muitas coisas interessantes que o pessoal que gosta pode conhecer bem. Bom, a norma que nós aconselhamos como norma base é a norma 27.002, ela é uma norma que dá o código de prática para controles de segurança da informação. Ela vai tratar desde as questões tecnológicas até as questões de processo e de tratamento humano. Então, ela é muito completa. A partir do momento que uma empresa ela está aderente a uma norma como a 27.002, ela tem uma operação robusta, lógico, segurança a gente nunca pode falar que é 100%, mas estatisticamente, a possibilidade de vir a ter um vazamento ou um problema de segurança, ela diminui muito, tá? Posso garantir isso para vocês. E nós temos uma novidade, né? Na realidade, em novembro de 2019, a BNT, logicamente acompanhando toda a movimentação com a Lei Geral de Proteção de Dados, liberou a 27.701, que é uma norma de apoio à 27.001 e à 27.002, normas de segurança para a gestão de privacidade da informação. Então, na realidade, é uma norma totalmente aliada com a privacidade de dados. Eu acho muito difícil uma empresa que tem aderência a 27.002 e 27.701 não ter uma operação muito robusta. O objetivo aqui, logicamente, não é abrir a norma e falar item a item, ficaria uma coisa muito longa, mas só trazer um direcionamento. Eu posso afirmar que não é tão difícil de trabalhar com as normas, né? O que, logicamente, o problema de uma empresa é inércia. Inicialmente, você não está acostumado com alguns controles, isso pode afetar um pouco a equipe, mas com o tempo vai virar um exemplo que eu dou muito, que é o cinto de segurança. Segurança tem que ser igual o cinto de segurança quando a gente usa o carro, né? Eu sou da época que não tinha, até andar de moto sem capacete podia, né? Hoje você não pode andar sem cinto de segurança. E hoje o cinto de segurança, ele não é um ofensor, né? Quando o Maluf aqui em São Paulo
quis pôr o cinto de segurança e tinha multa, todo mundo reclamou, falou um monte. O que acontece hoje? É normal, você senta no carro, puxa o cinto, afivela o cinto, antes até de ligar o carro. Então, segurança da informação, ela tem que ser algo natural, ela não pode ofender a sua operação. Isso é que a gente entende que a mudança de cultura pode trazer, tá? Ok. Rigon, eu fiquei controlando, eu falei uns 40 minutos, perto de 40 minutos, para tentar sobrar o finalzinho lá, caso aí a gente tenha alguma dúvida, né? Então, eu fiquei toda hora olhando aqui para não, eu não sei se nós temos aí dúvidas ou se vocês querem debater alguma coisa, né? Então, agora, a partir desse horário, está livre para as perguntas, quem quiser fazer, porque, né, como está sendo transmitida pelo YouTube, né, Emerson? Então, as perguntas devem ser feitas lá. Perfeito, deixa eu ver. Eu posso fazer uma ponderação? Fazer um comentário enquanto vem breve comentário enquanto vem as perguntas. Eu acho que uma coisa muito interessante dessa LGPD, que eu acho que é importante passar para todo mundo que está assistindo, para os empresários, é que, embora muita gente ainda está aceitando como uma maneira de, vai travar negócio, vai dificultar, não vai, veio para melhorar, veio para trazer segurança jurídica para todo mundo. É para quem é o titular do dado, é para a empresa que coleta, que vai ser menos responsabilizada caso vaze algum dado, se eventualmente seguir todas as regras de proteção. Então, veio para melhorar. É que a gente está no momento em que, poxa, mais isso para se adequar, é mais isso, mas já teve um prazo para se adequar. O Emerson pediu para eu esclarecer, e realmente veio a MP, ela adiou a vigência para 3 de maio de 2021, porém, como toda a tramitação de uma medida provisória, primeiro ela é publicada pelo presidente e ela tem 120 dias para ser aprovada pelo Congresso. Neste momento, a situação atual está na Câmara dos Deputados, precisa ser aprovada lá para passar para o Senado e o prazo acaba dia 26 de agosto. Então, se eventualmente isso não acontecer ou o Senado não aprove, teoricamente volta-se para o status quo de agosto de 2020. Mas tem outros vários projetos tramitando com outros vários prazos. Então, eu acredito que mesmo que não seja esse, vai ter uma adiação, vai ter um adiamento. Mas temos que contar com essa hipótese. Então, e a MP traz a vigência para 3 de maio e a sanção, que é os artigos das punições e multas, só em agosto de 2021. Legal. E eu acho que esse negócio de ficar, vai aprovar, não vai, cria para a gente uma insegurança muito grande, né? E eu concordo com a Adriana, quer dizer, é errado achar que vai complicar. Todo empresário sabe que uma empresa organizada, ela performa melhor, sabe? A desorganização traz falta de performance. E quando fala de privacidade de dados, é única e exclusivamente uma organização de como você trata aquele dado, é só isso. Então, eu acho que vai melhorar, não vai piorar, não. Sim, e eu acho que neste momento o que acontece? Tem que ter uma conversa com todos os setores da empresa. Por quê? Porque o setor jurídico da empresa vai ter que parar de falar o juridiquês para aprender a falar o diálogo da tecnologia, porque se os dois não trabalharem juntos, com o setor de marketing, com o setor de cadastro de cliente, com aquela pessoa que pega os dados, se todo mundo não sentar na mesma mesa e falar a mesma língua, fica mais difícil se adequar à lei. Então, nesse momento de vamos sentar todo mundo, falar o mesmo diálogo, o mesmo dialeto, para a gente poder se adequar juntos para a situação. É isso mesmo, eu concordo plenamente. Adriano, vou aproveitar enquanto a gente aguarda, né? É uma opinião minha. Quando eu falo que a lei fala da necessidade de você ter aí as políticas de governança de dados e boas práticas, né? Você, como advogada, falei besteira ou falei certo? Quer dizer, se você tiver efetivamente tudo organizado, você pode ser penalizado menos penalizado por conta disso. É isso mesmo. A lei, ela traz a necessidade da empresa que coleta o dado, ela pegar o dado e tratar. Tratar significa arquivar de uma maneira correta, preservar e proteger de uma maneira correta e divulgar de uma maneira correta. E se eventualmente, tendo todos aqueles programas de proteção, então se eventualmente ocorre um vazamento de dados, aí o governo vai olhar o órgão que foi criado e fala, poxa, eles não tinham nenhuma política de proteção, eles não tinham nada, eles continuaram coletando dado e tratando o dado do mesmo jeito anterior à lei. A punição é maior porque é proporcional ao dano, a punição vai vir proporcional ao dano causado e ao que foi feito para não causá-lo.
Então, aí aumenta-se a punição. Perfeito. Ok. Emerson, eu queria ver com você o seguinte, eu vi ali que você comentou que as empresas vão precisar ter um profissional para gerenciar tudo isso. É Como é o que encarregado de dados. o encarregado de dados, né? E como é que ficaria no caso de uma pequena empresa? Então, E, o encarregado de dados, a lei, depois acho que a Adriana pode completar aí, ela não deixa claro se ele tem que ser um cara certificado, se ele é um advogado, se ele é um administrador. O que ela fala? Tem que ter alguém, essa pessoa tem que ser publicizada, ou seja, tem que ser claro quem é essa pessoa. Outra coisa que nós vemos, né, lógico, é minha área, por isso que a gente está trabalhando assim, ele pode ser um terceiro. Então, por exemplo, a BCTEC hoje é uma empresa especializada em segurança da informação, especializada em privacidade de dados, que pode ajudar a empresa a atingir a adequação e pode, inclusive, ser o responsável, porque o encarregado de dados vai ter que emitir relatórios de impacto ao negócio por vazamento de dados. Então, quer dizer, bom, eu sou pequeno, não quero... Tudo bem. Por existir uma especialização, você pode terceirizar, né? Um paralelo que eu faço é, por exemplo, com o DBA, que é quem trabalha com banco de dados. Hoje, várias empresas têm banco de dados e não justifica ter um profissional contratado porque é um profissional muito caro. Então, existem empresas especializadas com profissionais que conhecem de banco de dados e você vende ele em pedacinho. Então, ele fica um dia numa empresa, 2 dias em outra, e você acaba tendo o acesso a um excelente profissional treinado, só que dentro da tua medida exata. Então, a empresa pequena ela pode optar pela terceirização do encarregado, ou se ele achar, não, eu quero ser eu, pode ser o dono, pode ser alguém do administrativo, na realidade não está claro na lei, assim, olha, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, não tem claro, não é isso. Eu, inclusive, acho que nem dava para ser colocar dessa forma, porque, na realidade, como nós estamos falando aqui, na minha visão, é multidisciplinar. Então, não dá para você dar responsabilidade ou para o advogado, ou para o engenheiro, ou para o cara de TI, é multidisciplinar. Que, assim, a lei veio, por mais que ela ajudou todo mundo, ela veio tratar e defender o dado do titular do dado. Então, ficou realmente aberto à interpretação, mas pode ser sim, eu também concordo que pode ser um terceiro, uma pessoa jurídica. O que precisa é ter uma persona na qual o titular do dado, quando quiser informações e a transparência que a lei prega sobre os seus dados, tem que ter alguém que atenda, uma equipe inteira, um setor inteiro, mas tem que ter na empresa esse setor para atender e responder. Um direito que veio com isso já tinha, mas a LGPD veio ratificar vários direitos que já existem, acesso aos dados. Tem um que chama direito à explicação, que quase ninguém sabe que tem. Eu, como titular do meu dado, tenho o direito de ligar para qualquer empresa que utiliza dos meus dados e perguntar: para que vocês estão usando? De que forma vocês estão usando? Como é que vocês estão arquivando e tratando o meu dado? E se está divulgando, para quem que está? Porque essa lei trouxe de que os dados que podem ser públicos, desde que para a mesma finalidade. Então, um exemplo clássico é pegar dado de empresa para te vender para outra empresa, para ligar para vender coisa. Então, assim, isso é muito interessante, vai trazer muito mais segurança para a pessoa que vai fornecer dados, sabendo que se não for para a mesma finalidade, aquela empresa não vai vazar os meus dados. Exatamente. Então, muito, bem interessante. Uma outra pergunta que eu ia fazer para o Emerson e para a Adriana é o seguinte: a lei de proteção de dados, ela seria um complemento para o compliance? Eu acredito que, mas então, é focado, né? O que eu entendo, né? Talvez a Adriana possa falar, o compliance é você estar em acordo com determinados regulamentos, né? Eu entendo dessa maneira. Então, na realidade, ela trata uma das áreas, né? Quer dizer, na realidade, jurídica, a parte de privacidade de dados. É isso? Falei certo, Adriana? Não, sim, é que compliance é muito amplo, né? Tem muito compliance amplo, em todos né? os setores. Então, assim, se vamos falar de uma maneira geral, empresa compliance, aí vem marketing, financeiro, todo mundo vai estar dentro dessa lei, vai ter um pouquinho dela em cada área. Isso. Então, essa lei é bem completa. Por isso que eu disse, todo mundo na mesma mesa, porque a gente vai ter que usá-la em vários setores.
Então, vamos liberar agora para as perguntas, vamos ver se... Vamos ver aqui, falar com a Elisa. Deixa eu ver se aqui no YouTube tem. Bom, então vamos... Adriana, você quer fazer algum pronunciamento ou alguma coisa finalizando o tema? Só queria agradecer a Bárbara mais uma vez, ao Emerson, pela oportunidade de falar e deixar uma mensagem positiva. A lei veio para ajudar todo mundo. Não se assustem com tanta adequação que tem que fazer, mas para isso tem profissionais como o Emerson, por exemplo, para nos auxiliarem e ajudar a gente a começar a implementação do programa de proteção aos dados, que fica a minha dica. Independentemente da prorrogação da vigência ou não, já tem que começar a implementar. Já deveria ter começado, mas se não começou, o melhor dia hoje. Emerson, você quer dar uma mensagem final? Eu quero agradecer também a oportunidade. Eu acredito que a única forma da gente atender dessas regulamentações é com educação, né? Tem que evangelizar mesmo, o pessoal tem que entender. A gente, às vezes, como é minha área, é uma coisa muito assim, tranquila, mas eu fico, às vezes, muito surpreso de ver que quantas empresas ainda nem sabem o que quer dizer LGPD. Via de regra, hoje, né, em agosto, se não tivesse a pandemia, ela estaria em vigor total. Quer dizer, então, como é que pode, né? Mas tem a pandemia aí por 6 meses. Amigão, já era para o ano passado você ter implantado, né? Então, isso me assusta um pouco, né? Eu concordo com a Adriana quando ela comenta que, independente, né, de você ter a validade agora ou não, né, eu até acho que não é bom para o país que ela seja adiada. Né? Adiar leis como essa, ela traz para nós um conceito ruim com relação ao como nós tratamos os dados das pessoas. Né? Eu acho que para o Brasil não seria bom se fosse postergar essa lei. Eu acho que é uma lei importante, mostra seriedade, né? Mostra seriedade no trato, né? Então, acho que não seria bom que ela fosse adiada, né? E outra coisa, né? Pegar um gancho também no que a Adriana falou, ela veio para ajudar e digo mais, quem sair na frente e quem utilizar desse artifício comercialmente pode se diferenciar. Não vai demorar muito para as pessoas começarem a escolher quem trata os seus dados de maneira responsável para trabalhar. Né? Foi feito um estudo na década de 60, quando aconteceu a primeira tentativa de uso de marketing digital, um escritório de advocacia nos Estados Unidos tentou fazer o que hoje nós chamamos de spam, no início da... Foi em 70 que ele fez, usando o artifício da comunicação digital. E ele foi muito mal visto. Foi a primeira tentativa de fazer uma comunicação digital. Por que eu estou resgatando isso? Né? Porque certas atitudes podem trazer malefício. Então, quando você mostra seriedade, você mostra que você trata o dado do seu cliente de maneira responsável, isso pode te trazer mais negócios. Né? E trabalhar de maneira normatizada não traz prejuízo para a empresa. Certamente ela vai performar melhor de maneira segura. Né? Agora, lógico, não adianta desesperar. Tem que fazer as coisas com calma, porque envolve mudança cultural, e é importante ficar claro que mudança cultural demanda tempo. Não tem como fazer de uma hora para outra. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, né? Aproveitando para informar que, né, a nossa assessoria jurídica está à disposição dos associados, né? Também a nossa parceria com a BCTEC, né? O Emerson está aí. A gente já colocou no YouTube os contatos de vocês, tá? A Elisa já informou. E que o chat vai estar disponível também para quem quiser no YouTube assistir essa live outra vez. Agradeço a todos que participaram aí da live
que assistiram a live. E esperar que a próxima semana aí a gente vai ter mais uma live aí à disposição dos associados para participarem aí desse conhecimento que a BAV Paraná está passando a todos. Obrigada então, a todos. Obrigado, um bom final de tarde e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau. Um abraço, tchau.